7 vereadores. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 10 horas. Nesse instante, coloco em votação e discussão a ata da primeira sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir a presente ata? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovadas as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Existem 2 ofícios, presidente. Ofício 23, do Poder Executivo, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, indica o vereador Michel Ramiro Carneiro, partido PCdoB, como líder do governo para 2018. Saulo Pedroso de Souza, prefeito da Estância de Atibaia. Ciência aos senhores vereadores. Projeto de lei, projeto de resolução 01/2018, de autoria da mesa diretora. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de resolução 02/2018, de autoria da mesa diretiva. Às comissões de Justiça e Finanças. Balancete de janeiro de 2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. À Comissão de Finanças. Projeto de lei complementar 01/2018, de autoria da mesa diretiva. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei complementar 02/2018, de autoria da mesa diretiva. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 04/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei complementar 03/2018, de autoria do Poder Executivo. À Comissão de Justiça e outras. Pela ordem, senhor. Não existe mais projetos. Pela ordem, senhora presidente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, nobres pares, mesa diretora, senhores vereadores, bom dia a todo o público presente. É um prazer recebê-los na Câmara Municipal. Gostaria só de um esclarecimento. Esse último projeto que foi lido, que foi dada entrada na Câmara Municipal, ele não consta do protocolo. Queria saber a que se refere esse projeto. Se é o projeto que o prefeito anunciou que enviaria à casa acerca da alteração do IPTU. É esse projeto? Esse projeto. Ok. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres.
Parecer referente ao balancete financeiro da receita e das despesas da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, referente ao mês de novembro. Balancete favorável da Comissão de Finanças. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação o seguinte parecer. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Arquive-se. Parecer favorável referente ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 02 de 2017, que trata das contas da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia no exercício de 2015. Existe algum vereador interessado em discutir o presente parecer? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação o presente parecer. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Não existe mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 14 de 2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, informações sobre a empresa responsável pela pavimentação do Jardim Alvinópolis 2. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo vereador interessado em discutir, vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 015 de 2018. Requer, junto ao setor competente, cópia da autorização de construção, possivelmente em área pública, localizada na Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Lopes, próximo ao número 3.385, no Jardim Imperial, de autoria do vereador Ademilson Militão. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 16 de 2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, cópia da planta de localização da rua Lourenço Franco, esquina com a rua José Bonifácio e rua Adolfo André, no centro da cidade. De autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador, presidente. Esse requerimento se faz por causa que os moradores estão reclamando que referente àquela rua, ela não tem um segmento e tem 2 terrenos particulares que fecharam o segmento da rua. Então é para conhecimento desse vereador e, dependendo, solicitar a abertura do mesmo. Mais algum vereador? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existe mais requerimentos.
Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda à leitura da ementa e do autor das indicações. Senhora Presidente, bom dia. Eu queria requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa sessão. Coloco em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação o presente requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Desculpe, aprovado, encaminha ao senhor prefeito as presentes indicações. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Não existe moções, presidente. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador inscrito. Nesse instante, solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum, a ordem do dia. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Veto total, número 3 de 2017. De autoria do Poder Executivo, veto total ao projeto de lei número 34/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que dispõe sobre a criação de pontos de embarque e desembarque nas instituições de ensino público e privado da cidade de Atibaia. Existe algum vereador em discussão? Só ler a pauta, presidente. Desculpe. Veto total número 04/17, de autoria do Poder Executivo, que encaminha veto total ao projeto de lei número 67/17, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a criação do programa Adote uma Praça no município de Atibaia. Veto número 5/17, de autoria do senhor prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 74/17, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a proibição e exposição nas mesas e balcões de recipientes que contenha sal de cozinha, nos estabelecimentos que comercializam alimentos preparados para o consumo imediato, como bares, restaurantes e similares, no município da Estância de Atibaia. Projeto de lei número 63/17, de autoria do vereador José Carlos Machado, que estabelece critérios específicos de promoção de acessibilidade das crianças especiais, com mobilidade reduzida nos hipermercados, supermercados e atacadistas, centros comerciais, no município de Atibaia. Projeto de lei número 68/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que dispõe sobre obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos. Projeto de lei 79/17, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre reserva de vagas de estacionamento para gestantes e pessoas acompanhadas de criança de colo, no âmbito do município de Atibaia. Projeto de lei número 102 de 2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que autoriza a administração municipal a estabelecer multa pelos indevidos dos serviços telefônicos de atendimento emergenciais, relativos ao serviço de atendimento móvel de urgência SAMU e Guarda Municipal, em falsas ocorrências e solicitações de remoções ou resgate. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, veto total, 03 de 2017, de autoria do senhor prefeito. Existe algum vereador interessado em discutir o presente veto? Este vereador. 20 minutos com a parte, senhor vereador. Bom dia, mesa diretora, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Esse veto foi apresentado pelo Poder Executivo, é referente a um projeto de lei de minha autoria. Aqueles que nos acompanham sabem que a gente aprovou um projeto de lei ano passado sobre a questão da obrigatoriedade das escolas
das escolas e das empresas que trabalham com a área de educação construírem pontos de embarque e desembarque dentro das escolas. A gente fez um projeto de lei em razão da observação que a gente faz quanto a essa problemática que a gente tem na cidade. As escolas, na sua maioria, estão construídas e estão instaladas em pontos que, quando não tem esse ponto de embarque e desembarque, atrapalha o trânsito, traz insegurança para as crianças. Então a gente fez uma proposta de um projeto de lei na qual obriga as escolas a ter esse ponto de embarque e desembarque dentro das suas unidades. A proposta é que isso seja feito daqui para frente. A gente não propôs, a gente não entrou ainda nessa discussão das escolas que já existem. Por quê? Porque essas escolas elas já tiveram seus alvarás concedidos. Então a gente entendeu que seria injusto agora apresentar essa responsabilidade para essas escolas nesse momento. Mas que a gente passasse a pensar nisso num futuro. Nas próximas escolas que serão construídas na nossa cidade, que elas, no momento da sua instalação, pensem, no momento da sua construção, no projeto, efetuem e construam um ponto de embarque e desembarque. Acontece que a gente aprovou isso, esse projeto foi discutido amplamente aqui na casa, foi aprovado de forma unânime por todos os vereadores, porém o Poder Executivo entendeu existir ilegalidades nesse projeto e apresentou o veto. Quero aqui, com muito respeito, discordar do posicionamento feito pelo jurídico do Poder Executivo. Não entendo existir nenhuma ilegalidade, entendo que os vereadores têm legitimidade para tratar dessa matéria, por essa razão, por não concordar com a proposta e com o veto feito pelo Poder Executivo, que eu peço aos nobres vereadores que a gente vote de forma contrária e que a gente faça a derrubada desse veto. Então é isso. Por tudo que eu disse, por não concordar com as questões jurídicas que objetivaram o veto de uma forma geral, eu vou votar contra o veto do Poder Executivo. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Quero dizer que eu partilho do entendimento do nobre vereador Michel a respeito tanto do projeto de lei quanto do veto encaminhado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade nessa Casa de Vereadores, discutido amplamente, inclusive os problemas que nós temos hoje na cidade, causado por essa falta de ponto de embarque e desembarque nas escolas, tanto públicas quanto particulares, e eu acredito que esse projeto ele visa regulamentar essa situação para o futuro. Claro que o que for possível fazer no presente deve ser feito. Agora, em termos, muitas escolas estão instaladas, foi concedido alvará a elas de funcionamento e talvez os imóveis não permitem que a escola consiga fazer uma adequação hoje na forma como está constituída, mas a ideia é que novos estabelecimentos de ensino que venham a se estabelecer no município, eles realmente cumpram essa obrigação. Acredito que vai favorecer muito a cidade como um todo. Quero salientar que também tive conhecimento, obviamente esse problema causado tanto de fila dupla quanto de segurança no embarque e desembarque dos alunos não é um problema único da cidade de Atibaia. E muitas pessoas têm trabalhado nisso e já existem aplicativos de telefone celular que trabalham de uma forma integrada e muito inteligente com a escola e com os pais dos alunos e aqueles que vão buscar os alunos no final do expediente. E isso pode ser uma medida que a administração pública pode, vamos dizer assim, estudar para implementar. Começar nas escolas públicas e aí depois, obviamente, as escolas particulares que entenderem a necessidade e a utilidade desse serviço podem começar a utilizar. Me parece muito interessante, tem reduzido na média 70% o tempo de espera nas filas daqueles que vão buscar as crianças, sem obviamente falar nos benefícios trazidos à segurança dos alunos. Então, partilho do entendimento e voto pela derrubada do veto, obviamente com todo o respeito que nós sempre temos aí ao Poder Executivo, respeito muitas vezes que não é recíproco, mas da nossa parte continuará sendo. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Presidente. 20 minutos com a parte, doutor Biratã. Bom, boa noite a todos, público presente. Na verdade, eu queria saber por que o Executivo está apresentando esse veto. Qual é a causa da apresentação do veto? Eles entenderam que a gente é parte legítima para propor isso. Que a gente não teria legitimidade para propor isso, em razão de que a gente obriga as escolas públicas também. E, então a gente estaria adentrando aí num poder da administração pública de cuidar do assunto. Porque, vejam bem, é importante que a população saiba o porquê do veto. Quer dizer, se nós discutirmos isso amplamente, como o Daniel disse, tudo, daqui a pouco vem uma causa que nem se consegue saber o porquê do veto. Vocês entenderam? Então, vejam bem, eu acho que tem que ir contra o veto, porque o projeto é bom, é seguro para as escolas, para as crianças, gente que vai buscar criança em escola, sabe, a fila dupla, a insegurança, o local, a rua, entendeu? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, senhores, se houve uma ampla discussão e ninguém se ateve a dizer que esse projeto ia ser vetado pelo governo, entendeu? Então, vamos ser contra o veto. Mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Obrigado, senhores vereadores. Essa discussão ela é bastante pertinente. Parabéns ao vereador Michel, pai de 2 crianças, sabe da dificuldade, como o vereador Daniel colocou também, essa questão dos aplicativos, das escolas que tem acontecido, que realmente reduz, melhora o trânsito, melhora a segurança das crianças. Então, eu também voto pela derrubada do veto. Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente veto. Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição do veto. Este vereador pela rejeição do veto. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Pela rejeição do veto. O Biratã Fernandes. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela rejeição. José Carlos Machado. Pela rejeição do veto. Ademilson Militão. Pela rejeição do veto. Sebastião Batista Machado. Pela rejeição do veto. Júlio César Mendes. Pela rejeição do veto. Roberta Barsotti. Pela rejeição do veto. Reginaldo da Costa Ramos. Pela rejeição do veto. Rejeitado o presente veto em discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11-0 votos. Comunique-se ao senhor prefeito municipal. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, veto total, número 04/2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 67 de 2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a criação do programa Adote uma Praça no município de Atibaia e da outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente veto? Esse vereador. Com a palavra, senhor vereador, 20 minutos com a partes. Bom dia a todos, vereadores, mesa diretiva. Senhor presidente, esse projeto, como o nobre colega vereador Michel falou, já foi discutido aqui, já foi aprovado pelos nobres pares. Entendo que o prefeito vetou, queria fazer algumas mudanças nesse projeto, mas foi um projeto que foi um pedido de uma empresa muito grande que quer tomar conta de várias praças. Não como a praça do bairro do Tanque, mas tem várias praças em Atibaia que praticamente, às vezes, não consegue nem roçar. Então, esse projeto é um projeto que várias firmas podiam adotar, tomar conta de uma praça, como irrigação, plantar uma flores, botar banco, iluminação, e eu vejo aqui que o prefeito vetou. Então, eu peço nobres pares aqui para derrubar esse veto, e gostaria de contar com vocês, porque é um projeto bom. Veja em vista que várias praças de Atibaia,
a gente não consegue nem roçar, porque a limpeza das praças aí. Então esse projeto é um projeto que avisa várias firmas, uma firma que queira adotar uma praça ou um pessoal que queira umas ruas que tem perto de algumas praças, que o pessoal queira adotar a praça para cuidar da praça. Então eu peço ao Novos Pares que me ajude aí a derrubar esse veto aí do prefeito. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Esse vereador, presidente. 20 minutos com a parte, senhor vereador. Presidente, esse projeto foi discutido pela Casa também, passou pelo nosso jurídico da Casa, onde teve aprovação e teve o apoio também das comissões, e o vereador pode contar com o meu apoio à rejeição ao veto também. Senhora presidente, gostaria de pedir vista desse projeto, do projeto desse veto, para que a gente possa conversar entre os vereadores. Existe uma questão, eu acho que o projeto é bom, o projeto é positivo, mas ele, em alguns pontos, depois a gente conseguiu verificar que ele conflita com a lei da cidade limpa. Então, acho que a gente precisa analisar esse projeto um pouco mais de cautela. Então, gostaria de fazer o pedido de vista desse projeto para que a gente possa conversar e tentar chegar num consenso quanto a isso. Coloco em votação o pedido de vista do senhor vereador Michel Ramiro Carneiro. Em discussão. Vereadores que concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, veto número 5 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 74/2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a proibição da exposição nas mesas e balcões de recipientes que contenham sal de cozinha, cloreto de sódio, nos estabelecimentos que comercializem alimentos preparados para consumo imediato, como bares, restaurantes e similares, no município da Estância de Atibaia e da outras providências. Existe algum vereador interessado em discutir o presente veto? Esse vereador. Com a palavra, 20 minutos com a partes. Então, senhor presidente, mas novamente, né, esse projeto do proibição, né, que o pessoal falou do sal da mesa, aqui é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde, por quê? Porque o pessoal não tem a quantidade de sal que coloca na salada, nas comidas. Então aqui ninguém está proibindo. Se a pessoa, é só para tirar o sal da mesa. Se a pessoa quer o sal, é só pedir que o cara coloca. Isso Pessoal, por favor, o vereador está falando. Então, senhor presidente, então eu peço, pode tocar, pode ir. Continua. Pode tocar, senhor. Existe mais algum vereador em discutir o presente veto? Esse vereador. – 20 minutos, senhor vereador, com a partes. Pessoal, o vereador vai falar. Eu gostaria de... Eu gostaria de me manifestar acerca do veto do prefeito quanto ao projeto
encaminhado pelo vereador Zé Carlos Machado, acerca da proibição de exposição nas mesas e balcões de recipientes que contenham sal de cozinha. Muitos de vocês acompanham os trabalhos da Câmara Municipal, inclusive de longa data. Esse projeto foi amplamente discutido na Casa de Leis. Entendo que a intenção do vereador e a preocupação com a saúde pública, elas são válidas. Agora, assim como eu já votei contra a aprovação desse projeto, quando ele foi encaminhado à Casa de Leis, inclusive também o projeto anterior, que foi retirado por meio de pedido de vistas, o projeto Adote uma Praça, e à época disse que havia a legislação Cidade Limpa, nós falamos sobre isso na casa, dissemos que a lei confrontava, que já existia uma lei que regulamentava o assunto, falamos acerca da desnecessidade de uma nova legislação sobre isso, muitos de vocês lembram, e me posicionei contrário à aprovação da lei. A questão do sal de cozinha é a mesma, eu vou na mesma linha, eu acredito que a gente precisa manter a coerência. Quero deixar claro que eu não concordo com as razões do veto do Poder Executivo, ok? O Poder Executivo dizer que a lei não tem, a Câmara não tem competência para dispor sobre determinado assunto, assim como falou sobre o Adote uma Praça, eu discordo da motivação do veto, e também discordo sobre essa questão da proibição do sal, né? Da questão da Câmara, mas eu acho que nem a Prefeitura nesse ponto tem legitimidade para dispor sobre esse assunto. Então, independente da motivação que levou o prefeito a vetar a lei do vereador Zé Machado, eu entendo que esse veto é um veto de mérito, ou deveria ser um veto de mérito. Mérito no seguinte sentido: olha, nós vivemos num país livre, as informações estão a todo instante colocadas na internet, por meio da Secretaria de Saúde, nos próprios estabelecimentos comerciais. Acho que fazer uma campanha educacional sobre a utilização consciente do sal é muito mais importante do que simplesmente proibir de botar o saleiro numa mesa de um bar ou de um restaurante. Então, eu acredito que dentro do Estado democrático de direito que nós vivemos, princípios de liberdade e uma série de outras coisas que devem ser considerados, entendo que esse projeto de lei, em que pese a boa intenção e motivação do nobre vereador Zé Machado, preocupação com a saúde pública, eu acho que, como eu já votei contrário a ele, eu acho que o veto deveria ser mantido, não pelas razões expostas pelo prefeito, mas simplesmente porque entendo que a legislação ela não atende ao fim que se pretende. Portanto, eu voto pela manutenção do veto, mesmo discordando das razões do chefe do Poder Executivo. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Este vereador. 20 minutos com a parte, senhor vereador. Acho que a primeira coisa que é importante deixar claro, que é o que a gente está votando aqui, não é o mérito mais do projeto. O mérito do projeto ele já foi analisado, já foi amplamente discutido, e eu não quero de forma alguma aqui reviver essa discussão ou contrariar o posicionamento. Eu respeito o posicionamento de todos os vereadores, aqueles que concordam e aqueles que discordam. O que a gente está analisando nessa questão aqui é o veto do Poder Executivo. E essa Casa de Lei é uma Casa de Lei que é autônoma. É uma Casa de Lei que precisa E por ser uma casa autônoma, a gente precisa analisar essas questões do veto com essa independência. Eu acho que a gente analisar o veto de acordo com aquilo que a gente acredita no projeto, a gente não está necessariamente analisando de verdade a importância ou não desse controle, que é um controle de constitucionalidade que existe entre a Casa Legislativa e o Poder Executivo. Então, analisando esta questão, analisando esta questão, não concordo com as razões que foram apresentadas pelo Poder Executivo pela rejeição do veto. E se eu não concordo com as razões, que foram apresentadas, para poder defender essa independência, tenho que votar contra a manutenção.
Então, em razão do mérito, por não concordar com as razões do veto que foram apresentadas pelo Poder Executivo, no mérito do veto, eu votarei pela rejeição do Poder Executivo, pela rejeição do veto. E eu votarei pela rejeição do veto, tendo em vista que a proposta foi aprovada e acredito que os vereadores têm a legitimidade para tratar sobre essa matéria. É isso. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Presidente. Com a palavra, 20 minutos. Aí tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, vejam bem, o Executivo vetou. No primeiro projeto da praça, como o Daniel disse, esse projeto já existia no passado, da praça. E vocês perceberam que nada mudou, ninguém cuidou de praça nenhuma. Vejam bem, por quê? Porque não tem como investigar, não tem como investigar essa lei. Essa outra lei do sal, foi uma lei copiada de vários municípios no Brasil e trazido para cá. E aconteceu o seguinte, ninguém foi nesses municípios saber que os prefeitos vetaram essa lei. Por quê? Já era inconstitucional. Então põe em votação uma lei que é inconstitucional, que foi em vários municípios, no Espírito Santo, várias cidades do Brasil, a lei entrou e não passou. Entendeu, senhores? E cai aqui. Então eu vou manter o veto do prefeito. Dessa vez eu vou abraçar o prefeito e manter o veto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente veto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do presente veto. Discussão única, votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martins. Pela manutenção do veto. Este vereador pela rejeição, Michel Ramiro Carneiro. Pela rejeição. O Beatan Fernandes. Pela manutenção do veto. Marcos Pinto de Oliveira. Pela rejeição do veto. José Carlos Machado. Pela rejeição do veto. Ademilson Militão. Pela rejeição do veto. Sebastião Batista Machado. Pela manutenção do veto. Júlio César Mendes. Pela rejeição do veto. Roberta Barsotti. Pela rejeição do veto. Reginaldo da Costa Ramos. Pela rejeição do veto. 8 votos pela rejeição. 8-3. Comunique-se ao senhor prefeito municipal. Coloco em discussão, maioria simples, o projeto de lei 63/2017, de autoria do vereador José Carlos Machado. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a parte, vereador. Esse projeto foi discutido no final do ano passado. Quero parabenizar o vereador Zé Machado pela propositura. Projeto que promove acessibilidade para crianças especiais com mobilidade reduzida nos hipermercados, supermercados e atacadistas da cidade. A ideia é que cada estabelecimento que tenha no mínimo 20 carrinhos, fazer compra, ele disponibilize no mínimo um carrinho adaptado para crianças com essa dificuldade de mobilidade. E eu acho a lei extremamente importante. À época, nós fizemos a observação da necessidade apenas de especificar o que é essa adaptação. Por quê? Porque o comerciante, o dono do supermercado, do hipermercado, e aí volto a dizer, já está tão assolado com tantas obrigações, carga tributária enorme, estamos aqui discutindo questão de aumento de IPTU e uma série de coisas, a gente traria mais uma obrigação para o comerciante, e nesse caso a gente não diria nem
o que está se exigindo dele, o que é essa, vamos dizer assim, adaptação. E pelo que eu entendi, o vereador Zé Machado fez essa correção no projeto, apresentou uma emenda, colocando inclusive as especificações da adaptação que deve ser feita no carrinho. É isso, vereador? O senhor confirma para mim? Sim, sim Okay. mesmo. Dessa forma, eu sou favorável ao projeto, acredito que vai contribuir bastante para a promoção e para a defesa daquelas pessoas que precisam de uma atenção especial da administração pública. Parabéns pelo projeto, conte com o meu apoio. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, por 11 votos a 0, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 68/2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Gostaria de pedir vista do presente projeto. Coloco em votação o pedido de vista do senhor vereador Daniel da Rocha Martini. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista do nobre vereador. Coloco em discussão, maioria simples, o projeto de lei número 79/2017, de autoria do vereador Ademilson Militão. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador, presidente. Com a palavra, 20 minutos com a partes. Esse projeto ele vem de encontro a facilitar a vida das mulheres em período de gestação e com a criança recém-nascida. Porque, quer queira ou não, a dificuldade de mobilidade da mulher no seu período de gestação ela é mais complicada, isso quando ainda não ocorre o risco na gravidez. Eu creio que isso vem para colaborar e para exaltar um pouco mais as nossas mães. Obrigado, presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a partes. Tive a oportunidade de conversar com o nobre vereador Militão também sobre o referido projeto, e à época nos preocupava a questão da demarcação de novas vagas, até porque entendo que nesse caso talvez poderíamos ter um problema aí de inconstitucionalidade. Mas o vereador Militão me informou que fez as adequações na lei, e a ideia, vereador, é que as vagas que hoje estão disponibilizadas a idosos e deficientes também possam ser utilizadas por mulheres gestantes e acompanhadas de criança de colo. É essa a ideia, vereador? Isso, correto. As de deficiente, porque quer queira ou não, ela se torna uma dificuldade de mobilidade. Então ela não entra na vaga de idoso, e sim de deficiência. Ok, então, se aprovado o projeto, as vagas de deficientes também poderão ser utilizadas por gestantes. Se ampliarão para gestantes e para as mães até um certo período de idade. Se eu não me engano, o projeto está com 15 meses de gravidez total. Eu acredito que, nesse caso, eu partilho da ideia. Eu acho, de fato, que a questão da gestante é muito importante, porque quando você protege o direito da gestante, você não protege só a gestante, sim, você protege o direito do feto, ok? Isso, existe decisão massificada já no TST, STF, inclusive quanto a questões de estabilidade dentro de empregos e tudo mais, que o que se objetiva proteger é o feto e não em si a gestante. Então, nesse caso, eu sou plenamente a favor da lei, quero parabenizar o vereador Militão pela propositura. Acredito que a prefeitura terá que fazer uma análise muito próxima no sistema de trânsito para saber se haverá necessidade de implantação de novas vagas, ok? Eu acredito que a demanda pela utilização das vagas demarcadas para deficientes vai aumentar, sem dúvida nenhuma. E por isso eu acredito que a prefeitura tem que estar atento para fazer uma demarcação maior disso, especialmente no centro da cidade, onde acredito que o movimento
na utilização dessas vagas ela será maior. Mas parabéns pelo projeto, pelas alterações, vereador Militão. Acredito que se atendem aí os princípios constitucionais e pode contar com o meu apoio. Boa parte, vereador. Eu queria só complementar que o cartão de identificação ele terá validade por 21 meses, até a criança completar 1 ano de idade. Porque nessa questão é quando a mãe realmente tem a dificuldade, não só quando está na barriga, mas quando tem que parar o seu carro também para se locomover ao mercado, a uma farmácia e até mesmo aos hospitais. Obrigado por enquanto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, à segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Presidente, gostaria de pedir vista desse projeto. Coloco em votação o pedido de vista do nobre vereador José Carlos Machado. Vereadores que concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Lázaro Donizete por 20 minutos sem apartes. Assunto sobre a divulgação da primeira campanha da solidariedade da TV Vanguarda. A pessoa inscrita para falar não compareceu, então eu passo para a explicação pessoal. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Daniel Martini. Senhor vereador Daniel Martini, 10 minutos com a parte.
Bom dia a todos novamente. Eu gostaria de... Eu faço uso da palavra em explicação pessoal. Eu acho que a primeira coisa, inclusive, que deveria ter sido feito, talvez por nós vereadores nessa sessão, é esclarecer a população acerca daquilo que está ocorrendo quanto à questão do IPTU na cidade, especialmente sobre os... acerca Pessoal, dos... por favor, o vereador está falando, por gentileza. Obrigado. Acerca dos trâmites do Poder Legislativo. Eu acredito que muitos de vocês que compareceram de forma, mais uma vez, pacífica e ordeira à Câmara Municipal, pleiteando, reivindicando os direitos e aí, especialmente pedindo a revogação da legislação do IPTU, estão ansiosos, acreditando que esse projeto vai ser votado hoje. O prefeito anunciou na última sexta-feira que iria encaminhar um projeto à Câmara Municipal, promovendo alterações na legislação do IPTU. O prefeito cumpriu com o prometido, encaminhou esse projeto foi dada entrada na Câmara hoje na sessão. Inclusive, aquela pergunta que eu fiz no início da sessão foi para confirmar se era esse projeto. Esse projeto que o prefeito mandou, informando a todos vocês, ele não é votado hoje. Ele não vai ser votado hoje. Tá? Ok? Eu só estou... Isso. Pessoal, por favor. Eu só estou informando... Eu estou informando a todos vocês, para que não tenha uma falsa expectativa no plenário, que isso vai ser votado. Eu vi as pessoas perguntando, onde está na pauta? Está na pauta. Não vai entrar hoje. Esse projeto ele vai para as comissões, que obrigatoriamente ele é submetido, assim como a presidente despachou para as comissões, e ele voltará à pauta de votação, ok? Aí a pauta, o dia em que vai ser votado esse projeto proposto pelo prefeito, eu não sei, mas eu não sei como é que as comissões vão trabalhar, se vão fazer parecer conjunto ou não, mas eu acredito que pela urgência do tema, o Poder Executivo queira votar isso quanto antes, e talvez na próxima sessão de terça-feira, ou não sei, líder do governo confirma? Terça-feira. Não, por favor. Uma parte... A proposta que a gente está tentando construir junto com os vereadores da casa, inclusive a gente ia entrar em contato com os vereadores do Biratã, Daniel Martini também, em razão da importância e da urgência do projeto, é tentar que a gente consiga fazer essa votação já na terça-feira. De que forma? A gente apresenta através das comissões em conjunto, né? A gente apresenta parecer em conjunto, lê o parecer na terça-feira e tenta... Se a presidente da casa assim entender por bem, dessa maneira, tenta fazer a votação nas sessões extraordinárias de terça-feira, em razão... As sessões ordinárias são todas às 18 horas de todas as terças-feiras, é isso. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok. Gostaria de continuar a fala. Então, eu acredito que nós estamos chegando aí, primeira coisa, a informação correta, ok? Isso é muito importante. Olha lá. Segunda coisa, exato. O vereador está explicando para a população. Todas as discussões nesse momento têm que ser feitas no plenário, com ampla transparência e informação à população, ok? Então, eu quero, isso é muito importante. Então, primeira coisa, não vai ser votado hoje por questões regimentais, ok. Segunda coisa, eu acho extremamente importante e a população se adiantou. Devido à relevância do assunto, assim como foi feita a audiência pública para discutir lá atrás a nova metodologia de cobrança do IPTU, como haverá uma alteração, vamos dizer assim, na cobrança do IPTU, com a colocação em tese desse limitador, eu acho de extrema relevância a realização de uma audiência pública para que a população possa participar.
para que a população possa participar, possa colocar suas opiniões, fazer os seus pleitos de forma ordeira e democrática, para que o Poder Executivo tenha novamente a chance de se manifestar perante a população como um todo, explicando as razões pelo qual entende que é válida a lei ou essa alteração da legislação. Nós da Câmara Municipal, pelo menos boa parte dos vereadores são, acredito que todos os vereadores são defensores da realização de audiências públicas. Fizemos audiências públicas à exaustão no final do ano passado na lei de questões ambientais, conduzidas pelo vereador Michel, e eu acredito que seria importantíssimo que as comissões que estão, vamos dizer assim, encarregadas de darem os pareceres, possam requerer a realização de audiência pública e óbvio, prorroga um pouco a votação da lei, mas para que isso seja discutido amplamente com a coletividade. Acho de extrema importância isso. Então fica aqui o meu requerimento verbal para que seja procedida a realização de audiência pública pela comissão competente, com membros do Poder Executivo, para que possam conversar de forma ordeira, organizada e transparente com a população. Porque o que eu entendo que nós precisamos nesse momento assim, eu queria rapidamente, nós precisamos pacificar a questão do IPTU no município, ok? Nós precisamos pacificar. O que eu quero dizer com isso? Ninguém aqui, a contrário do que o prefeito disse no seu pronunciamento na sexta-feira, que aliás me deixou em certos pontos aborrecido. Ninguém aqui quer fazer terrorismo contra o governo. Ninguém aqui torce pela falência do serviço público. Ninguém aqui torce pela desgraça da administração pública. Aliás, afirmar isso é um contrassenso sem tamanho. É um contrassenso sem tamanho. Se o governo vai mal, a cidade vai mal. E alguém aqui quer que Atibaia vá mal? Não existe isso. Não existe isso. Né? Então, quando eu escuto uma manifestação do prefeito dizendo que as pessoas que estão na comissão dos manifestantes têm apenas interesse político na causa, que querem fazer o governo sangrar, essas foram as palavras utilizadas, desqualificando de certa forma a manifestação popular representada por aquela comissão de manifestantes. Eu acredito que não é o caminho, isso me entristece, porque esse não é o momento de ter discursos dessa linha. Nós precisamos pacificar o município, pacificar com união, pacificar com o entendimento de que o tributo tem que ser cobrado de forma justa, ao menos favorecido, que sim, tem que pagar menos de acordo com a sua capacidade contributiva e de acordo também com aquelas pessoas que trabalham, que produzem, falando aqui do comércio, falando do setor de serviços, falando da classe média, que foi assolada em boa parte dos casos com o aumento do IPTU. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: olha, não existe clima de animosidade, de guerra no município, a gente precisa parar com isso. Nós precisamos parar de fazer discursos que desqualificam as manifestações populares, que tentam trazê-las como ilegítimas, ok? Nós precisamos unir, precisamos pacificar, precisamos ter um discurso com tranquilidade, ok? Tá? Sim, ok? Roberto, eu gostaria até que fosse concedido a mim, se acabasse o prazo aí para conseguir concluir, por conta das diversas interrupções, ok, tá? Então, vamos lá. Resumidamente, claro, o prefeito manifestou uma sensibilidade ao clamor popular, manifestou, não fundamentando isso no clamor popular, fundamentando em diversas outras coisas, mas encaminhou um projeto para a Câmara revendo aquilo que estava sendo proposto do PTU. É o que atende? Na minha opinião, não. E eu acredito na opinião de vocês também não. Né? Mas essa questão, ela está de volta à discussão, ela está aberta à manifestação das pessoas de forma ordeira e popular, e é isso que eu gostaria que fosse feito por essa casa. Termino o meu pedido de fala de explicação pessoal
pedindo a realização, sim, de audiência pública por parte da comissão responsável pelos trabalhos e para que nós consigamos chegar num denominador comum com o governo, com a população, para que possamos pacificar essa questão do IPTU na cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Beatan Fernandes. 10 minutos com parte, senhor vereador. Boa noite a todos, novamente. Eu vou... Atenção aí. Senhores, nós estamos vivendo um momento, assim, difícil na política da nossa cidade. Então vejam bem. Só que nós chegamos a um momento em que a democracia está se impondo. Quer dizer, se deu-se a chance de discutir novamente esse projeto, então vamos aproveitar o que os trâmites nos colocam. Vejam bem, voltou a se discutir o projeto do IPTU. Se é legal, se é ilegal ou não, chegou o momento que isso seja votado com uma discussão ampla. Reitero, Daniel, sou a favor da audiência pública. Vamos seguir todos os trâmites legais para que essa democracia seja imposta. Vamos fazer com que isso seja votado e que se dê legalidade a essa casa, senhores. Chegou o momento dessa casa provar que ela tem que ser independente de executivo. Essa é uma casa legislativa. Se realmente essa casa estiver orientada para melhorar a qualidade de vida da população. Porque o que nós estamos vendo hoje, senhores, são empresários extremamente irritados, nervosos, empresários que sustentam o sistema. Não vamos entrar em discussão aqui, como o Daniel colocou. Não vamos colocar em discussão o lado A e o lado B. Não existe isso mais na sociedade mundial, senhores. Sabe, onde a gente vê populações sendo jogadas fora do seu próprio país, famílias perdidas pelo mundo. Por quê? Porque o poder acha que tem o domínio sobre essas famílias. E o que nós estamos vendo hoje em Atibaia é o seguinte, senhores, nós estamos provocando o extermínio de um empresário que produz. Não está se respeitando, senhores. Não está se respeitando o poder que o empresário tem. Já está colocando o empresário como se fosse um bandido. Coloca-se uma lei onde já se começa com uma dívida de 5 anos. E se ele não conseguir pagar? Entendeu? Então, volto à minha fala inicial. Nós temos a chance de fazer com que a democracia seja válida nesse município, senhores. Então, vamos exigir que os trâmites desse processo do projeto do IPTU seja cumprido. Entendeu? Vamos ler o regimento e vamos fazer cumprir. Obrigado, senhores. Obrigado aos senhores vereadores pela palavra.
Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Michel Ramiro Carneiro. Com a palavra, 10 minutos com a parte, senhor vereador. Com a palavra, 10 minutos com a parte. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer assim, do fundo do meu coração, que tenho muita felicidade em ver essa Câmara cheia. Não é diferente do que muitos dizem. Essa casa aqui é a casa do povo, e ver vocês aqui se manifestando de forma pacífica muito nos orgulha, muito nos deixa feliz. Então, primeiramente, pessoal, eu peço só um minutinho de silêncio para poder falar. A gente está aqui, a gente está ouvindo vocês, então eu só quero só um minuto da atenção de vocês para mim poder falar e colocar aqui o meu posicionamento sobre essa questão. Doutora, eu peço só um minuto, doutora. Não tem problema nenhum da senhora falar, a hora de falar, não tem problema, só peço um minuto de eu poder expor. Então deixa eu continuar aqui. Então é com muita felicidade que eu recebo vocês aqui hoje. Quero falar um pouco da questão política. Política, para mim, é construir consenso. A política nasceu para construir consenso. Existem diversos interesses de um coletivo. E é através da política que a gente consegue decidir, de forma democrática, o rumo de uma cidade, de uma sociedade, de um país. Então eu acredito que, através da política, a gente consegue fazer essa construção de consenso. Concordo com o vereador Daniel que a gente precisa, e a gente entende em razão de como foi as questões do projeto, parar com essa divisão entre as classes, como se fosse uma disputa entre pobres e ricos. Apesar disso existir, obviamente. Porém, o que a gente precisa fazer é construir um consenso. É ponto incontroverso das próprias manifestações públicas, inclusive das lideranças, das pessoas que se diz liderança desse projeto de manifestação, é ponto incontroverso que existia um desequilíbrio no projeto, na lei anterior. Era uma lei na qual a população, ou melhor, as propriedades mais baratas, de uma forma ou outra, subsidiavam de forma plena o seu IPTU, enquanto aqueles imóveis de maior valor subsidiavam não de forma plena. Isso aconteceu em razão da trava. A trava que foi proposta lá em 2013. A trava... Giovanni, viu?
Não, vou te esperar. Peraí. Giovanni. Continuando aqui, continuando. Então é ponto incontroverso. É ponto incontroverso. Pessoal, eu vou suspender a sessão por 15 minutos. Tem condição de escutar. Mas deixa eu falar, vocês não deixam falar. Então deixa eu falar. Vereador. Espera. Giovanni. Roberta, por favor, não suspende. Sessão está suspensa por 15 minutos. Suspende. Tem condição de ouvir, né? Não suspende. Vamos tentar conversar. Viu, eu acho que a gente... Presidente. Pessoal, para que a gente não precise suspender a sessão, para que a gente precise dar continuidade, deixa eu terminar de fazer a fala. Vereador, sessão suspensa por 15 minutos. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Dez vereadores. Com a palavra, vereador Michel Ramiro Carneiro. 5 minutos. Continuando. Então eu acredito que a gente precisa fazer uma política para construir um consenso na cidade. Construir um consenso. E para construir consenso não dá para a gente ir para um debate com um coração de pedra. Nós precisamos estar disposto a fazer reflexão sobre o assunto. Nós precisamos estar disposto, assim como os vereadores da base aliada estão dispostos a ouvir. Na semana passada, quando teve a manifestação, eu vi aqui rosto de pessoas amigas. Eu vi aqui comerciantes, amigos que estudaram comigo no período de escola, né? E as pessoas, aqueles que não estavam utilizando disso de uma forma política, porque tem muita gente aqui que não está fazendo isso. Tem muita gente que veio aqui para mostrar a indignação contra a questão, para mostrar o quanto que a gente precisa rever o assunto. Né? E a essas pessoas tem total meu respeito. E essas pessoas também conseguem identificar quem está fazendo politicagem com essa questão. A gente não precisa ficar levantando isso, falando, fulano. Quem está aqui, ninguém é bobo. Ninguém aqui é bobo. O povo sabe quem está aqui de coração aberto e quem está aqui fazendo politicagem. Então não precisa a gente ficar exaltando os ânimos contra essa questão. Quando a gente ouviu essa população a semana passada, a gente refletiu sobre esse assunto. A gente reuniu a base aliada, o vereador Zé Machado, o vereador Reginaldo, o vereador Tiãozinho, Roberta, Fabiano, Marcão, Ademilson Militão e Júlio César Mendes. A gente falou, nós precisa analisar essa questão, nós precisa refletir sobre essa questão. Como eu disse, é ponto incontroverso que aquele projeto anterior era injusto, porque da forma que estava desequilibrado. Então ninguém quer voltar para o modelo anterior. Ninguém quer que a população mais pobre pague mais. Eu tenho certeza disso. Né? Mas, obviamente, por outro lado, ninguém quer também que a gente que tenha um desequilíbrio para cima. Inclusive, esse desequilíbrio para cima pode trazer problema para os comércios. Né? Meu pai é comerciante. Quando eu via no rosto dos comerciantes aqui fazendo a manifestação, eu via meu pai. Meu pai é um pequeno comerciante também. Então, quando eu via essa situação, a gente fala, precisa refletir, né, para o bem da cidade. E aí, o governo, analisando essa questão, fez uma proposta agora, que ainda, se a gente concorde ou não, nós vamos ter tempo de fazer essa discussão, se a gente quiser fazer essa discussão e não utilizar isso como politicagem barata. Se a gente quiser chegar
numa solução, nós vamos fazer aqui, dentro dos trâmites legais e necessários para fazer essa discussão, porque a gente sempre fez isso, a gente sempre esteve aqui de peito aberto para discutir esse assunto. O projeto de lei de IPTU que foi aprovado ano passado, ele não foi aprovado à escura, gente. Ele foi aprovado... Ele foi passado dentro das comissões, ele foi amplamente discutido, o governo fez audiência pública, a gente fez audiência pública para discutir. Então, assim, ele não foi às escuras, correndo. Teve tempo para fazer discussão. É óbvio que a gente só consegue enxergar, às vezes, a situação quando chega o carnê. Né? O carnê chegou, a gente viu, pode ter desequilibrado aqui. Né? O que nós precisamos fazer agora? É ponderar sobre isso, é ponderar sobre esse assunto, discutir esse assunto, para a gente tentar chegar numa solução e encontrar esse consenso. Nós estamos aqui de portas, de coração aberto, de cara, eu nunca me escondi. Todos vocês sabem qual que é o meu posicionamento sobre o assunto. Nunca me escondi. Sempre fui claro, sempre fui transparente, porque é meu dever como vereador. Vocês podem, no final de 2020, falar assim, esse menino não merece mais meu voto. Mas vocês vão saber por que eu não mereço mais meu voto. Eu não vou me esconder dessa situação. E por não me esconder, eu acho que a gente consegue ser uma ponte para tentar solucionar esse conflito. Mas precisa existir, por parte de todos, essa vontade. A proposta do governo é escalonar esse aumento para quem teve esse aumento expressivo. 40%, uma trava de 40% e o escalonamento. Essa é a proposta do governo. Nós vamos fazer essa discussão. O que eu não concordo com a questão da revogação? Só explicar para vocês. Por que eu não concordo com a questão da revogação? É incontroverso que o modelo antigo ele era desequilibrado. É incontroverso que naquele modelo a população mais pobre pagava uma alíquota superior de forma plena. Então, se a gente revogar, nós estamos voltando para aquele modelo antigo. A gente tem a oportunidade de manter aquilo que equilibrou e de melhorar naquilo que desequilibrou. Então, a gente não precisa revogar, a gente pode revisar a lei da forma que está sendo proposta pelo governo aqui, a revisão. Então, é isso. Esse é o nosso posicionamento. Eu estou aqui, de coração aberto, ouvido aberto, para dialogar, para conversar com todos, para a gente encontrar um consenso, porque eu tenho certeza que todos aqui estão no mesmo sentido, pelo amor que a gente tem pela nossa cidade. Muito obrigado. Viva a revolução, viva o PCdoB, Agradecer. Pessoal, por favor. Quero agradecer a fala dos senhores vereadores Daniel da Rocha Martini, Dr. Biratã, Michel Ramiro Carneiro, em explicação pessoal, esclarecendo para a população que o projeto irá tramitar nas comissões. As comissões podem requerer, sim, audiência pública. A população tem o direito, sim, de reivindicar e tem o direito também de fazer uso da tribuna. Porém, no artigo 299, é necessário que haja inscrição de 24 horas de antecedência. E tem uma fila a ser seguida. E nós seguimos o regimento interno. Então, eu gostaria de agradecer o esclarecimento. Os senhores já estão cientes de que o projeto vai tramitar na casa e que será votado na próxima sessão, e esperamos também contar com a colaboração e a presença dos senhores aqui, tanto os que são a favor do projeto e os que não são a favor, que a população tem o direito, sim, de estar aqui, de concordar e discordar no dia da votação também, tá? Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta manhã. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Nós vamos seguir a sessão até o final e após a sessão... após a sessão, se houver um consenso e tranquilidade da população, porque nós não queremos guerra aqui dentro. E eu sei que tem pessoas que são a favor e são contra. Se for para fazer uso da tribuna, cada pessoa
colocar a sua visão de uma maneira pacífica, é possível. Caso contrário, não vai ser possível. Pela ordem, senhora presidente. Como líder. Só... Vereador, por gentileza. Eu sei que está bastante tumultuado, bagunçado, mas é importante só encerrar a sessão, abrir a extraordinária para constar em ata, devidamente registrado. Obrigada, vereador Daniel. Obrigada. O senhor tem razão. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratada nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões ordinárias no dia 20 de fevereiro de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão encerrada às 11 horas e 37 minutos. E nesse instante damos início à primeira sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Eu peço a suspensão da leitura da pauta das sessões extraordinárias, referente aos projetos que já foram lidos, né? O 63 e o 79, e para votar eles englobadamente. Coloco em discussão o presente requerimento. Só uma correção, é 63/2017 e 79/2017. Coloco em discussão o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir o presente requerimento, este é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado que sejam votados englobadamente os referidos projetos de lei. Coloco em segunda discussão, maioria simples, votação englobada, os projetos 63/2017 e 79/2017. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse instante, encerro a sessão extraordinária às 11 horas e 39 minutos, assim como às 11 horas e 39 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, votação englobada dos projetos 63/17 e 79/17. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovada em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada para ser tratado nesta manhã, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 11 horas e 40 minutos.